pessoal, tudo bem? Pedro Pérez aqui. Vou conversar agora um pouquinho com vocês. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa discussão sobre Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, tá? SDRA, também às vezes chamado de Síndrome da Angústia Respiratória Aguda, SARA, ou do inglês Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS. Eu vou chamar aqui de SARA porque ficar falando SDRA fica meio estranho, tá? Mas geralmente a gente fala SDRA é o termo mais utilizado, beleza? Bom, a SARA, ela nada mais é do que uma lesão pulmonar aguda por uma resposta inflamatória pulmonar desproporcional a algum insulto, que pode ser, na verdade, esse é o primeiro conceito que eu queria trazer para vocês, uma doença primariamente do pulmão ou de outros sistemas. Ela é uma coisa extremamente frequente na terapia intensiva, tá? Então ela comete até 10% dos pacientes na terapia intensiva e nas formas graves ela pode ter uma mortalidade de até 40%. Então é uma doença grave. A gente está fechando o nosso módulo de suporte respiratório e de ventilação mecânica com esse tema, porque com certeza o paciente que aí é mais desafiador da gente ventilar, e se você sabe ventilar um paciente com SARA bem, você vai conseguir ventilar aí, se dá bem na maioria das situações. Então, lembre do que a gente conversou no capítulo anterior sobre ajuste de ventilação mecânica, aqueles conceitos de mecânica respiratória, que talvez tenham ficado assim, nossa, mas para que eu vou usar isso? Agora vocês vão ver que eles vão te salvar aqui na SARA. Bom, antes da gente falar efetivamente das estratégias de ventilação da SARA e do tratamento, né, dessa condição, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre mecanismos. Então, lembrar que a gente pode ter SARA por lesão pulmonar direta, pneumonia, broncoaspiração, contusão pulmonar, lesão por inalação ou afogamento, e por lesão pulmonar indireta, isso que é importante, tá? E vocês vão ver, eu já vi algumas vezes, e vocês vão ver, às vezes um paciente assim, por exemplo, ele tem uma pancreatite, ele não tem nada no pulmão, e aí durante a internação ele começa a evoluir com um quadro de insuficiência respiratória, meio que assim, do nada, né? Geralmente, às vezes, isso pode acontecer. Então, outras sepses de foco não pulmonar, trauma grande não torácico, paciente grande queimado, choque hemorrágico, pancreatite, enfim, tem várias outras causas aí que podem levar a isso. Mas é importante vocês saberem que pneumonia, broncoaspiração e sepse são 85% dos casos. Então, a grande maioria dos casos vai estar associada a uma dessas três condições e que a SARA, né, SDRA, que acontece associada à síndrome do dormir gripal, né, no COVID, né, que nesse caso chama-se síndrome respiratória aguda grave, é um dos principais mecanismos aí de óbito nos pacientes com COVID. Então, na verdade, esse assunto está muito em alta, primeiro porque é uma coisa extremamente prevalente, já era, né, e aí agora depois do COVID ainda mais a gente precisa saber tratar a SARA, tratar SRAG, né, que a gente fala que é a síndrome respiratória aguda grave, que é o subtipo que acontece aí nos pacientes com COVID. Bom, como que a gente faz o diagnóstico, né? Tem até alguns critérios novos aí saindo, que são os critérios modificados de Kigali, eu deixei para vocês darem uma lida, mas eu vou falar da definição clássica, que ainda é a mais aceita, que é a definição de Berlim. Então é um paciente que tem que ter todos esses critérios. Então é um paciente que tem a apresentação da insuficiência respiratória até uma semana depois de um insulto conhecido, sabidamente causador de SARA. Então, por exemplo, o paciente que teve uma pancreatite e até uma semana depois ele tem que ter esse critério temporal de evolução. Na radiografia, qual que é o achado radiológico esperado no paciente com SARA? Eu tenho infiltrados difusos bilaterais, tá? E o importante é que esse edema pulmonar, ele não é cardiogênico. Então, eu tenho uma segurança de falar, isso aqui não é uma congestão. Como que eu posso fazer isso? Diversas maneiras. Posso usar BNP, eco e até às vezes, isso é mais em questão de prova, ele te dá lá uma PVC, uma pressão de artéria pulmonar num Swan-Ganz para te falar, esse paciente não está congesto. Mas assim, na grande maioria dos casos a gente tem um edema que a gente olha e fala, isso aqui não é um edema agudo de pulmão. Então a ideia é que para eu ter SARA, eu preciso ter um edema pulmonar difuso não cardiogênico, tá? E aí, para a gente fazer a gradação dessa disfunção pulmonar, a gente vai usar a relação PaO2 sobre FiO2. A gente vai pegar lá na gaso, a PaO2, por exemplo, sei lá, o paciente está com uma PaO2 de 70, mas ele está numa máscara com uma FiO2 de 50%. Então eu vou dividir lá, por exemplo, 70 dividido por 0,5, essa relação daria 140. Então a relação PaO2-FiO2, ela precisa ser menor do que 300 e a gente vai subdividir esse paciente em SARA leve, moderada, grave, né? Então 300 a 200 leve, de 100 a 200 a gente vai deixar moderada, e aí quando essa relação está abaixo de 100, ela vai ser como uma SARA grave. Esses critérios modificados de Kigali, eles tentam fazer uma definição um pouco mais amena no sentido de que eu posso
porque para eu fazer essa definição, o paciente precisaria estar com uma certa PIP, ele precisaria ter certas condições aí para eu poder realmente bater o martelo nessa PaO2 e FO2, e aí esses critérios, eles tentam flexibilizar um pouco essa questão da pressão, e eles também deixam você fazer o diagnóstico usando a saturação de oxigênio, enfim, ele deixa esse diagnóstico um pouco mais fácil, tá? Tira um pouco a formalidade, porque principalmente no cenário de Covid e tudo mais, às vezes a gente teve uma dificuldade, né, de fazer um diagnóstico bem preciso com PIP medida certinho, com PaO2 e FO2, e ele te dá um diagnóstico simplificado, teoricamente para deixar mais sensível esse critério e eu puder fazer já um diagnóstico mais precoce de que esse paciente tem de fato SARA. Bom, a primeira coisa sobre SARA é que SARA não tem tratamento específico. Então, não existe, né, um tratamento que você fala assim, nossa, SARA tem essa droga aqui. O tratamento vai ser, obviamente, o manejo da condição de base, mas ele vai ser baseado principalmente, então, em ventilação mecânica protetora, que eu vou explicar para frente o que é, mas nesse paciente a ventilação faz parte, é um dos principais pilares do tratamento desse paciente. O que mais vai fazer parte do tratamento desse paciente? Um manejo multidisciplinar, porque vai ser um paciente que vai ficar na UTI muito tempo, então eu preciso prevenir outras condições de complicações de UTI para esse paciente. E a gente tem algumas coisas que também são importantes, principalmente em relação à volemia. Então, pacientes com SARA, a gente sabe disso, que eles vão se beneficiar de estratégias mais restritivas em relação à expansão volêmica. Então, claro que a gente vai ter que olhar caso a caso, entender o que está acontecendo, mas numa situação que sempre que possível eu vou evitar balanços hídricos positivos, isso vai ser benéfico. Vou preferir, quando eu precisar, com o paciente hipotenso, vasopressores a cristalóides. Claro que isso tem que ser uma coisa que tem que ser individualizada, mas esse é um princípio que eu quero que vocês tenham em mente. Então, a gente falou do manejo de profilaxias, é um paciente grave de terapia intensiva, de terapias restritivas em relação ao volume, e agora eu vou falar, falando da ventilação mecânica protetora, que com certeza eu acho que é o mais importante, e aí temos corticoterapia também, que vai entrar na jogada, mas tem algumas regrinhas, não é todo mundo que vai se beneficiar de corticoide, tá? Geralmente a gente vai fazer a metilpred, geralmente 1 miligrama quilo dia endovenoso, e a gente faz aí por algumas semanas e depois vai desmamando, tá? Para tentar, a ideia é tentar atenuar essa inflamação pulmonar. Então, quem que vai ter benefício? Ou é um paciente que tem SARA, né, SDRA, e ele tem uma doença córtico-responsiva, como por exemplo, COVID, como por exemplo, um paciente com um choque refratário pulmonar, um paciente que tem uma pneumonite eosinofílica, enfim, são situações, né, doenças que a gente sabe que melhoram com corticoide, e se esse paciente tiver SARA, a SARA dele também vai melhorar com corticoide. Esse faz até bastante sentido. O outro grupo, que é esse que eu queria chamar a atenção de vocês, é o paciente que ele tem uma SARA moderada grave, então é um paciente que tem aí uma relação PaO2 sobre FO2 menor do que 200, tá? E eu estou falando de SARA precoce, eu estou no começo da doença e ele já tem uma piora e já está se apresentando rapidamente moderado grave, com insuficiência respiratória franca, esse paciente também pode ter benefício de corticoide. Quem que não tem benefício, que o corticoide pode ser até maléfico? Pacientes com SARA leve, SARA tardia, então depois aí de 14 dias, ou associados à influenza. Então, se eu tiver nessas situações, o corticoide pode até ser maléfico, tá, pessoal? Então, tem sim, pode ser benéfico o corticoide, mas nessas situações que eu falei para vocês, lembrando que é uma alta dose de corticoide, então a gente deve fazer sempre a ivermectina aí para prevenir estrongiloidose disseminada, né, antes de começar o tratamento nesses pacientes. Bom, como eu já falei lá em cima, o principal pilar vai ser a ventilação mecânica protetora. E antes de eu falar da ventilação mecânica, eu vou falar sobre estratégias não invasivas. Eu preciso entubar todo paciente com SARA? Olha, não necessariamente, tá? A gente pode tentar dar um suporte não invasivo, né? Com VNI, CAF, catéter nasal, num paciente que tem uma SARA bem leve, que está ali com uma relação aí acima de 200 e que eu vejo que ele está estável ou melhorando. Esse paciente eu poderia até segurar. Agora, o paciente que tem uma relação abaixo de 200, é um paciente que não adianta eu ficar postergando muito, né? Eu posso até piorar o paciente que, respirando sozinho, ele pode fazer um padrão respiratório que até piora esse pulmão. Então, nesses casos, na grande maioria dos casos, infelizmente, vai ser necessário a instituição de ventilação mecânica invasiva. Então, qual que é a regrinha da ventilação mecânica invasiva? Vão ter várias, a gente deixou um fluxograma aí para vocês de sugestão de manejo de ventilação desses pacientes. A gente vai discutir daqui a pouco, no caso clínico, como que a gente faz isso na prática. Mas, assim, alguns princípios. Então, qual que é a ideia? O pulmão com SARA,
né, devido ao infiltrado inflamatório, ele vai ter uma perda importante da complacência e da capacidade de fazer volume. Então, a gente vai ventilar esses pacientes com volumes correntes menores, eventualmente frequências respiratórias maiores. Quem que respira assim? Bebê, né? Então, o bebê, você vê um RN respirando, eles são bem taquipneicos, né? E com volume corrente pequenininho. Por isso que se assemelha um pouco à composição pulmonar, né? Desses pacientes com SARA grave e dos recém-nascidos aí que estão acabando de fazer a troca da circulação pulmonar e cardíaca. Por isso que a gente chama de baby lung, né? Então, um pulmão de bebê esses pacientes têm. Então, o primeiro princípio vai ser que a gente vai usar aí volumes correntes na definição de 4 a 8 ml por quilo do peso predito. Então, o peso predito a gente vai calcular dependendo da altura e do sexo do paciente, não é o peso real do paciente, tá? A gente já conversou disso na aula anterior. E a gente vai preferencialmente entre 4 a 6. Então, nosso alvo é de 4 a 6. Se o paciente fizer uma autopipa importante, tiver alguma situação que está inventilável, a gente pode bater até 8, mas preferencialmente de 4 a 6 ml quilo do peso predito. E aí os outros dois parâmetros que vão ser obrigatórios vão ser a driving pressure, que é a pressão de distensão alveolar menor do que 15, calculada por platô menos PIP. Esse conceito é muito importante. A gente vê que a correlação de quando a gente tem uma driving pressure acima de 15, a chance de lesão pulmonar e de piora da evolução desses pacientes com SARA, ela cresce de maneira exponencial. Então, isso é um conceito muito importante de vocês terem, tá? Essa é uma meta que tem que ser perseguida aí de maneira árdua. E por fim, a gente também precisa de ter uma pressão de platô menor ou igual a 30, tá? A gente trouxe aí para vocês, como eu falei nesse fluxograma, algumas sugestões de manejo. Mas algumas ideias que eu queria trazer para vocês são as seguintes. Se o paciente, por exemplo, ele está ficando com uma hipercapnia, vamos supor, né? Porque esse volume corrente está muito pequeno, eu não consigo mais aumentar a frequência respiratória dele porque eu estou piorando muito a relação em Zs, o paciente está fazendo autopip. Mas o paciente, por exemplo, está com um pH aí acima de 7,25, eu posso fazer uma hipercapnia permissiva, por exemplo, nele, né? Então, essa é uma ideia importante de vocês terem, né? De vocês conhecerem, que a gente para de ficar perseguindo uma gaso perfeita, a gente é um pouco mais permissivo, principalmente com essa questão da hipercapnia, e a gente vai ajustar os outros parâmetros, como a gente já conversou um pouco alguns conceitos, por exemplo, são pacientes que vão geralmente precisar de uma PIP um pouco mais alta, então a gente usa a ideia de PIP terapêutica, tudo isso está no fluxograma, só estou trazendo para vocês alguns highlights aí. A gente vai ajustar FiO2 com alvo aí de mais ou menos entre 92% e 94% de saturação arterial de oxigênio, baseado na PIP Table, né? Então, acho que essas são as ideias iniciais do ajuste, lembrem de tudo que a gente já conversou sobre mecânica. Então, é um paciente que ele vai ter uma ventilação bem antifisiológica. Então, é uma situação que muitas vezes o paciente vai ter assincronia, vai brigar com o ventilador. E aí eu queria conversar com vocês sobre duas coisas que são muito importantes e que fazem parte do manejo da SARA, que é a sedação e o bloqueio neuromuscular. E isso tudo vem mudado ultimamente. Então, a gente tinha, há uns 10, 20 anos atrás, um paradigma de que o paciente com SARA é RAS-5, ou seja, sedação profunda e bloqueio neuromuscular. Tinha até alguns estudos que mostravam o benefício desse bloqueio precoce, enfim. Só que os estudos mais novos, principalmente na era do Covid, isso vem sendo muito estudado, trazem para a gente algumas ideias novas, que é o que a gente endossa e traz para vocês aí de mais atualizado, que é a sedação. A gente vai buscar um RAS entre 0 e menos 2. Então, eu não preciso de um paciente extremamente sedado e eu só vou bloquear o paciente se eu realmente tiver esgotado todas as estratégias de ajuste do ventilador e o paciente estiver fazendo uma sincronia importante. E é um paciente que está com uma relação abaixo de 150, tá? Então uma relação PaO2 sobre FiO2 abaixo de 150, ou seja, ele tem um acometimento pulmonar grave e né, apresentando as sincronias ventilatórias importantes nesses pacientes, eu vou fazer isso. A gente vai conversar um pouco mais para frente da prona, mas não necessariamente, por exemplo, todo paciente que está pronado precisa estar bloqueado. Mas o que acontece na prática, né? Por isso que esses conceitos não estão tão errados. Geralmente, o paciente que faz SARA grave, o paciente que a gente precisa ventilar, uma ventilação protetora antifisiológica, vou chamar assim, é um paciente que mesmo a gente usando os princípios de assincronia que a gente discutiu e otimizando o ventilador, ele acaba brigando com o ventilador. Então, eventualmente, ele vai precisar da sedação RAS-5 e do bloqueio. Mas isso não é uma regra. Então, se você está com um paciente lá com SARA, mesmo uma SARA grave, está conseguindo ventilar ele bem,
ele está indo bem, ok. Agora, o paciente começou a ter a sincronia, começou a brigar com o ventilador, estourar a pressão e etc. Eu vou considerar aprofundar a sedação e, eventualmente, fazer um bloqueio neuromuscular. Por que isso caiu, assim, de não ser mais uma regra? Porque a gente viu que os pacientes tinham efeitos adversos importantes. Então, tem os efeitos hemodinâmicos e metabólicos dos sedativos, tem os efeitos de perda de massa muscular associados ao uso de bloqueador neuromuscular. Então, é por isso que isso acabou meio que caindo por terra. Bom, quem que vai, então, essas coisas caíram por terra, mas o que tem benefício e que vocês precisam conhecer? Então, a gente conversou já sobre corticoide em alguns casos, manejo hídrico, balanço mais para negativo, manejo multidisciplinar de UTI, ventilação protetora, uma estrelona nesse conceito, e aí a gente mencionou que a sedação e o bloqueio não vai ser para todos os pacientes. Agora, o que tem benefício e que aí a gente precisa conhecer e saber indicar? Prona. Então, a ideia é que quando a gente muda o paciente, deixa o paciente pronado, em decúbito ventral, a gente vai descomprimir áreas que estavam atelectasiadas posteriores, porque apesar de a SARA ela ser um infiltrado difuso, ela tem um predomínio aí mais posterior e inferior, tá? Quando que a gente vai indicar a posição prona? Então, o paciente que tem uma SARA moderada grave, na verdade o corte, né, dos estudos, que é o que tem benefício até de mortalidade, ele é com uma PaO2 sobre FiO2 menor do que 150, então de um paciente desde que, né, o paciente está em ventilação mecânica protetora, a PIP dele está acima de 5, ele já está 12 horas assim e ele não teve melhora. Lembrando que eu vou ter mais benefício se a ciaprona for indicada precocemente, ou seja, em até 7 dias no início do quadro. Então, depois desses 7 dias, o nosso benefício não vai ter muito benefício, principalmente nas primeiras 36 horas do quadro. Então, pessoal, tá com o paciente com SARA grave, tá com a PaO2 sobre FiO2 abaixo de 150, já otimizou as estratégias de ventilação protetora e o paciente continua com uma relação abaixo de 150, a conduta é prona, tá? A gente só vai prestar atenção nas contraindicações. Então, paciente que está sangrando, tem muitas fraturas, tem uma instabilidade na coluna, está com um choque muito grave, enfim. A gente trouxe para vocês aí algumas contraindicações para vocês conhecerem. Lembrando que não é obrigado a gente bloquear todo o paciente que vai ser pronado, mas geralmente a gente acaba bloqueando, porque o paciente já vai estar dissincrônico geralmente, mas não é obrigatório. E a gente vai avaliar, né? Lembrando que a prona é uma coisa que vai alterar toda a hemodinâmica desse paciente, então a gente trouxe para vocês aí, é uma manobra complexa que demanda aí toda a equipe. A gente explicou para vocês aí uma sugestão de passos para realizar a posição prona e o que a gente vai avaliar depois, né? Então, se o paciente tiver uma instabilidade importante depois ou uma dessaturação importante, a gente deve desproná-lo imediatamente. Se o paciente evoluir com parada cardiorrespiratória, o início da RCP deve ser na posição prona mesmo e depois o paciente ser virado. E a gente vai coletar uma gaso, vamos supor que eu pronei, ficou tudo bem, uma gaso depois de meia hora e depois de 4 em 4 horas para ir avaliando como é que essa relação evoluiu. Se eu não tiver nenhuma complicação, eu devo manter esse paciente por pelo menos aí 18, 20 horas. Algumas pessoas falam até de pronas mais prolongadas, mas as fontes mais aceitas falam aí numa prona de 18 a 20 horas. Geralmente o paciente melhora já nas primeiras horas, então o paciente vai responder a prona, ele já responde geralmente precocemente, mas tem alguns pacientes que podem demorar um pouquinho mais para responder. E aí qual que é a ideia? Depois disso eu vou desproná-lo, né, e vou reavaliar. Se ele voltar a ter critérios de prona, eu posso indicar novamente uma prona. Então a gente vai prona, desprona, melhorou a relação PF, né, PaO2 sobre FiO2, ok. Poxa, voltou a piorar, tá tudo otimizado, vou indicar uma nova prona. E assim por diante, assim a gente vai manejando o paciente, beleza? Conversar com vocês assim só sobre algumas outras estratégias, tá? Então a gente já saiu agora do campo que a gente tem indicações boas com benefício robusto aí de mortalidade e eu vou mencionar algumas técnicas aí do paciente que está refratário a tudo isso. Então, paciente que a gente já otimizou ventilação, que a gente já otimizou volemia com balanço negativo, que o paciente já tinha sincronia, por exemplo, ele foi sedado profundamente bloqueado, ele já foi pronado e ele não responde mesmo assim. Ele continua com uma relação PF grave, tipo abaixo de 100, ou ele está desaturando, ou ele está fazendo uma hipercapnia com retenção que eu não consigo resolver com a ventilação. O que a gente pode fazer? Vou mencionar para vocês, a ideia é só mencionar um pouquinho para vocês sobre algumas outras estratégias, tá? Que tem benefício aí bem certo. A primeira é a mini titulação de PIP.
Antigamente a gente chamava de titulação de PIP, hoje em dia a gente chama de mini titulação. Eu só quero que vocês entendam o que é. Se cair em prova, tudo, isso está muito fora de moda, porque os estudos estão mostrando que tem mais malefício do que benefício. Então, saibam que existe, se vocês verem alguém fazendo, ou se às vezes num caso de desespero, vocês podem usar a mão. A titulação de PIP, eu ia subindo essa PIP até níveis muito altos de PIP, tipo 30, 40, e a ideia seria eu recrutar alvéolos que estariam atelectasiados. Então eu deixava essa PIP alta por um curto período de tempo. A ideia é que eu iria abrir esse alvéolo e depois eu ia reduzindo essa PIP até um ponto que eu tivesse uma complacência pulmonar melhor e teria recrutado alvéolos. Só que eu não preciso nem comentar com vocês que a chance de fazer um barotrauma ou até um pneumotórax, um pneumomediastino, né? Imagina, gente, uma PIP de 40. E aí surgiu a ideia da mini titulação de PIP, em que a gente vai fazendo subidas mais amenas de PIP, né? Até 20, 25, dependendo aí do MC, a gente vai até 25, né? Porque o paciente obeso tem um componente da caixa torácica. E a gente faz então uma mini titulação. Então a gente iria até 25, tem todo um protocolo que a gente ensinou aí para vocês. O paciente já tem que estar sedado, bloqueado, tudo. E a gente vai descendo depois dessa PIP de 2 em 2 e a gente vai calculando a complacência estática, né, que a gente conversou e ensinou como é que calcula lá, que vai ser o volume corrente dividido por driving pressure, para a gente achar qual que é a PIP de 20, vamos supor, o paciente foi até 25 e ele estava com 10, né, que seria a PIP mínima e a máxima. Eu vou, entre esses dois, entre 25 e 10, eu vou achar a PIP que dá a melhor complacência para aquele pulmão. E aí eu vou deixar nessa PIP, tá? E aí a gente vai deixar esse paciente assim por 24 horas. Ela pode ser usada em conjunto com a posição prona, então a gente pode titular um paciente pronado, por exemplo. Mas assim, o benefício disso é incerto, mas para vocês entenderem a manobra. Então é uma questão de mecânica ventilatória. Outra coisa que apareceu bastante foi o óxido nítrico inalatório, né? No sentido de que ele é um vasodilatador pulmonar, então quando ele é inalado, ele teoricamente faria uma vasodilatação. Então a ideia é que aquela hipóxia que está levando a uma vasoconstrição pulmonar, então quem teria mais benefício? O paciente que está fazendo um corte pulmonar agudo de VD, por exemplo, a gente atenuaria isso, faria uma vasodilatação, o paciente ficaria aí mais tranquilo e a gente melhoraria esse VD. Tem vários riscos, metohemoglobinemia, lesão renal, no desmame a gente pode precipitar um corpo pulmonar e pior ainda. Então tem aí alguns cuidados que a gente tem que ter com o uso do óxido inalatório, só mencionei para vocês. E aí para fechar, né, vocês devem ter ouvido falar muito disso na época do Covid, isso foi muito falado, que é a ECMO, né? Então a ECMO é uma terapia extracorpórea. Eu só vou trazer para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. A ideia é que ninguém aqui saia indicando ECMO e saiba, mas vocês entenderem que então a ECMO ela seria um último recurso para o paciente que ficou refratário a tudo. Ela é extremamente pouco disponível. Ela tem sim benefício de mortalidade em alguns cenários que eu vou trazer para vocês. Então, diferente, por exemplo, do óxido nítrico e da minititulação, que o benefício é incerto, a gente tem situações em que a ECMO realmente tem benefício, mas por ser uma coisa extremamente pouco disponível, cara e muito específica também, né? Vai ter o médico especialista naquilo, o intensivista que mexe só com a ECMO. Acho que é importante que vocês só conheçam, saibam que exista, saibam quando que eu vou pensar que talvez aquele paciente possa se beneficiar. Então, antes de eu falar da ECMO no contexto de Covid, eu só queria falar um pouquinho sobre algumas terapias extracorpóreas. Então, a gente chama de terapia extracorpórea qualquer situação em que eu tenho um grande fluxo de sangue passando numa máquina externa com algum benefício. Por exemplo, o diálise contínua é um exemplo de uma terapia extracorpórea, né? Geralmente a gente chama quando é um método contínuo. Além disso, a gente tem também a MARS, que é a diálise hepática, que vai usar um outro tipo de filtro com reposição de albumina para tirar algumas toxinas do fígado. A gente tem também a diálise contínua com o filtro de CO2, isso foi bem interessante, só para vocês saberem que existe. Então, o paciente que eu estou fazendo ventilação protetora, está fazendo hipercapnia, ele está em diálise contínua, essa diálise consegue, além de filtrar ácidos, eletrólitos, enfim, ureia, né? Também conseguiria lavar um pouco de CO2. E aí a gente tem a ECMO. Quando eu falo em ECMO, eu quero que vocês entendam que tem dois tipos principais, que é a arteriovenosa e a venovenosa. Quando eu tenho um problema que está no coração e no pulmão, mas que eu tenho um acometimento do coração também dá bom, um problema grave, eu vou usar a ECMO arteriovenosa, que além de tirar o sangue da veia
reoxigená-lo, ele devolve esse sangue lá na circulação arterial, depois do coração. Então, teoricamente, se eu tiver um coração incompetente, eu resolveria esse problema. É a ECMO que o pessoal vai usar nos choques cardiogênicos gravíssimos, às vezes em algumas situações de cirurgia cardíaca, por exemplo. Bom, qual que é a ECMO que mais se usou no COVID? É a ECMO venovenosa. Nessa situação, o coração está ok. Quem não está ok é o pulmão. Então, qual que é a ideia? Eu vou tirar sangue da veia, vou oxigenar ele e vou devolver ele oxigenado na veia. Então, a ideia é que quando o sangue chegar no pulmão, ele já está oxigenado. Então, se meu pulmão não está funcionando bem, o meu sangue já está oxigenado. Só, é uma terapia que eu preciso canular a ECMO, então eu vou precisar de 2 acessos vasculares de grande calibre, no caso da vena venosa em 2 veias, no caso da vena arterial, um acesso arterial, outro venoso. O paciente precisa ficar em anticoagulação plena, a chance de instabilidade, de infecção é muito, e principalmente de sangramento, tá? Então a principal complicação é sangramento, a segunda é fenômeno tromboembólico é muito grande, e é uma terapia extremamente complexa que demanda aí um manejo muito agressivo. Quando que a gente vai pensar, né, de indicar ECMO venovenosa na SARA, na síndrome do desconforto respiratório? Então, o paciente que já está entubado tem que ser por menos de 7 dias, então tem que ser uma indicação precoce. Ele tem uma doença pulmonar de início agudo, bem delimitado, ele tem os outros critérios de SARA, ele tem uma possibilidade de reversão pulmonar, então assim, não é um pulmão fibrótico. Nesse momento a gente já vai, eu vou pular aqui na tabelinha que vocês têm aí com vocês, para critérios de exclusão. Se o paciente tem um status performance ruim, por exemplo, um ECOG maior do que 1, ele está com uma possível encefalopatia hipóxico isquêmica pós-PCR, ou um paciente já é pneumopata crônico, ou que ele tem uma doença crônica não pulmonar, mas uma doença limitante, por exemplo, um paciente cirrótico, esse paciente ele não tem indicação porque ele não vai provavelmente nem tolerar essa terapia, tá? E aí a gente tem os critérios, que vocês vão ver aí, tem várias regrinhas, né? Mas é essa relação PaO2 sobre FiO2 muito baixa. Então, são relações aí ou sustentadamente abaixo de 80, ou quando a relação já cai abaixo de 50, a gente precisa de menos tempo ainda já para pensar. Então, vejam que é um paciente que está realmente com uma troca pulmonar muito prejudicada. Uma outra situação seria um paciente com uma hipercapnia refratária, né? Que está com um pulmão muito pouco complacente. Vejam aí que eu preciso dar um platô maior do que 30 para fazer um volume corrente de 4 ml/kg de peso predito, né? Então a ideia é mais ou menos essa, entender essas outras terapias aí adjuvantes. A gente está fechando aqui agora a nossa discussão teórica sobre SARA, sobre SDRA. Então lembrar que eu tenho as causas pulmonares e não pulmonares. As causas mais comuns vão ser pneumonia, choque séptico e aspiração. O paciente com SARA, a gente vai usar os critérios de Berlim para diagnosticar, mas eu tenho que ter um edema com infiltrado intersticial não cardiogênico, infiltrados bilaterais no exame de imagem. Eu vou ter pelo menos uma PF aí, né? Pelo menos menor do que 300, lembrando que eu vou graduar em intermediário quando ela está entre 200 e 100 e grave quando ela é menor do que 100. O tratamento e o manejo desses pacientes são profilaxia de terapia intensiva, porque esse paciente vai ficar na UTI muito tempo. Esse tratamento, esse paciente se beneficia de estratégias mais restritivas em relação ao volume, principalmente com balanço hídrico negativo e preferência no uso de drogas vasoativas do que expansão volêmicas em situações de hipotensão. E o nosso grande estrela é a ventilação mecânica protetora, que vai ter aí como principais ícones dela um volume corrente entre 4 a 8 ml/kg, mas preferencialmente entre 4 a 6 ml/kg do peso predito. A gente vai usar PIPs geralmente um pouco mais altas também. E aí o outro cara importantíssimo da ventilação protetora é a driving pressure, menor do que 15. A gente também vai querer uma pressão de platô menor do que 30. Qual que é o preço que a gente paga por isso? Muitas vezes esse paciente não vai conseguir lavar o quanto que o CO2 precisa, mesmo deixando ele mais taquipneico um pouco. O que eu posso fazer? Eu faço a hipercapnia permissiva, então eu paro de criar aquela gaso perfeita e foco em proteger o pulmão, economizando parâmetros ventilatórios. Bom, o paciente está refratário a isso ou tem uma PF abaixo de 150, vou indicar a prona. A prona, ela tem redução de mortalidade, então a gente precisa saber indicar, isso é muito importante no paciente que está com SARA. E o RAS e bloqueio neuromuscular. Não necessariamente todo paciente precisa estar em RAS-5 ou bloqueado, mas aqueles pacientes com ventilação mecânica difícil, com assincronia, essa vai ser uma estratégia que vai nos ajudar, apesar de não ter um benefício específico, mas ela possibilita que a gente continue ventilando esse paciente de maneira adequada. Outras terapias aí de resgate, né, quando tudo isso falhou, vão ser a mini titulação de PIP, que por as questões de barotrauma vem caído aí um pouco em desuso,
O óxido nítrico inalatório, que principalmente quando eu tenho cor pulmonar agudo, ele pode ter algum benefício, mas isso é incerto na literatura. E a ECMO, que apesar de ter benefício quando ela está na indicação correta dela, é um tratamento extremamente pouco disponível. Pessoal, é isso a ideia. E para a gente fechar nossa discussão, vamos fazer um casinho clínico aqui sobre o manejo aí do ventilador de um paciente com SARA. Bom, pessoal, então para fechar nossa discussão de SARA, um casinho clínico. Lembra nossa paciente BHC, 45 anos, paciente lúpica, que veio com uma história de Covid, teve alta, voltou com uma pneumonia, que a gente acabou de entubar ela e ajustar o ventilador dela da pneumonia no capítulo anterior. Essa paciente estava entubada e aí depois de alguns dias da pneumonia ela começou a evoluir com uma piora importante dos parâmetros ventilatórios, tá? Com uma PF aí abaixo de 200 e abaixo de 150, né? Então ela foi subindo cada vez mais a FiO2, o pessoal foi subindo no ventilador. Fizeram um raio-x de tórax que veio o seguinte resultado. Então a gente vê nesse raio-x de tórax aí, a gente afasta aí pneumotórax, grandes derrames, e a gente vê o quê? Um infiltrado bilateral difuso, né? Uma paciente que tem uma parte pior aí da consolidação, aí principalmente no lobo inferior direito, mas a gente vê um infiltrado difuso, lembrar, né? De SARA. Então a gente tem aí um infiltrado e a gente teria que afastar causas cardiogênicas. Então, poxa, vamos supor, faço um eco, dose um BNP, tá tudo ok, realmente não é um infiltrado cardiogênico. Beleza, faço aí um diagnóstico de SARA. E aí, essa paciente está lá entubada, já estava entubada na verdade, né, e começou a evoluir com SARA durante o processo pneumônico, que é uma causa aí importante de SARA. Lembrando que nem sempre, né, a gente tem causas pulmonares, ou sepsis de outros focos, pancreatite, grande queimado pode fazer SARA. E aí a gente vai ajustar agora o ventilador dela, tá? Basicamente para fechar, eu vou ensinar para vocês algumas manhas do paciente com SARA no ventilador. Então, trouxe para vocês aí como que estava a gaso dela atual, tá aparecendo para vocês aí na tela, e os parâmetros do ventilador. Então vamos olhar junto, vamos interpretar e vamos pensar como a gente ajustaria, seguindo sempre os princípios de ventilação protetora. E depois disso a gente vai pensar em outras condutas adicionais, né? Então vamos lá. Paciente com pH de 7,15, ou seja, uma acidose, né? Com PO2 de 70, Saturno 89, um pouquinho aí aquém do que a gente gostaria, mas enfim, não é tão baixo, mas um pouquinho aí abaixo do que a gente gostaria. Uma PCO2 de 60, ou seja, uma hipercapnia importante, tá? Com bicarbonato de 20, ou seja, essa acidose ela tem um componente aí principalmente respiratório. Pessoal, lembrem que a gente conversou de hipercapnia permissiva desde que pH acima de 7,2. Então vamos olhar, tá? A gente talvez precisa mexer nisso. Vamos ver os parâmetros. Ela está em PCV, tá? Com uma pressão de 20, um tempo inspiratório de 1,1 segundos, volume corrente de 210, que dá 4,5 ml quilo peso predito para ela, PIP de 8, FIT 70%. Uma driving pressure, que vai ser platô menos PIP, né, de 15, tem uma platô de 23, PIP de 8, então uma driving pressure de 15, um pico de 25, uma frequência respiratória de 24, uma relação INZES de 1 para 1,7 e uma relação P sobre F de 100. Bom, o que a gente pode fazer aí para ajustar o ventilador dessa paciente? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, a gente vai separar nosso raciocínio. Primeiro eu vou mexer na PO2, depois eu vou falar de PCO2 e a gente depois vai ver se eu estou respeitando os princípios da ventilação mecânica protetora. Esse é o jeito de a gente sempre resolver aí qualquer ventilador com tranquilidade. Então como é que a gente vai fazer? Bom, vamos lá. Em relação a PO2. Cara, a PO2 de 70, tá? Mais baixa. A saturação a gente ia querer provavelmente aí acima de 90, 92, tá no limite inferior, né? Mas o que me incomoda um pouco dessa situação, né? Lembre que quando a gente quer falar de PO2, a gente pensa sempre em FiO2 e PIP. E lembre que geralmente a gente vai ventilar pacientes com SARA, né? Com PIPs um pouco mais altas. Então, poxa, uma FiO2 de 70%, ou seja, super alta, com uma PIP de 8, tá ruim isso aí. Se a gente colocar na PIP table, a gente vai ver que para essa FiO2 a gente teria que ter uma PIP muito mais alta. Então, o ajuste inicial seria subir a PIP dessa paciente. Subir para 10, 12, até 14, né? Olhando ali na PIP table, que vocês têm aí na página do livro de vocês anterior, para tentar, eu acho que com a PIP, provavelmente a gente vai até poder diminuir um pouco essa FiO2. Acho que a gente vai chegar a algo em torno, tipo assim, uma FiO2 de 40, 50 e uma PIP aí de 10, 12, até 14. Se o paciente for obeso, até a gente usa uma PIP um pouco maior. E aí, pessoal, a gente vai recalcular a P sobre F. Porque essa P sobre F que está 100, tem que pronar o paciente agora? Talvez, talvez não. Porque esse ventilador não está bem configurado. Então, na verdade, eu não sei se essa PF realmente é real. Então, deixa eu ajustar esse ventilador.
a gente recoleta uma gaso aí em 15, 20 minutos e aí, poxa, manteve. Aí, beleza, manteve abaixo de 100, indiscutível, vamos pronar, tá? Mas nesse momento, vamos primeiro pensar no ventilador. Mas guardem a prona, que com certeza é uma estratégia que a gente pode às vezes precisar. Bloqueio e sedação RAS-5. Se não tem menção à sincronia grave e refratária, não tem indicação, tá? Então a gente não faria. Lembrar que a gente vai preferir balanços hídricos mais restritivos, tá? Preferir droga vasoativa em relação a volume, se ela precisar eventualmente de começar a ficar hipotência, por exemplo. Bom, eu acho que em relação ao O2 é isso, tá? Aí, seguindo para o CO2. Então, a gente tem o conceito de hipercapnia permissiva, tá? Desde que eu tenha um pH principalmente acima de 7,2. Então, talvez essa paciente aí, eu gostaria de lavar um pouquinho mais esse CO2 dela. Talvez não precise deixar uma PCO2 lá de 40, 45, mas pelo menos ela ficar com pH aí de 7,2, né? Em algumas situações extremas, a gente até dá um pouco de bicarbonato para subir esse pH, tá? Mas, ó, pessoal, nesse caso, eu acho que ela já está com bicarbonato até que bem ok. Então, realmente, é uma acidose aí do ponto de vista predominantemente aí respiratório. Então, o que a gente poderia fazer? Eu poderia melhorar o volume corrente. Então, eu poderia ir com esse volume corrente aí para 5, 6 ml por quilo do peso predito, tá? Ou aumentar a frequência respiratória. Então, vamos lá, para a gente entender algumas coisinhas. Bom, se eu aumentar o volume corrente, né? Para isso, como eu estou no modo de pressão, eu preciso aumentar a pressão. Então, isso vai levar a um aumento de pressão de platô e pressão de pico. Será que eu quero isso? Porque ela já está com uma driving pressure de 15. Lembrem que driving pressure tem que ficar abaixo de 15, isso é muito importante, tá? É um parâmetro muito relevante da ventilação protetora. Então, se eu começar a subir muito essa pressão aí para deixar ela com 5, 6 ml quilo, apesar de eu poder, pelo ml quilo, vai custar muita pressão. Eu já estou no limite de pressão aqui de driving pressure. E por que isso está acontecendo? Porque o pulmão da Sara, né, ele perde muito a complacência. Então, na verdade, vocês veem que eu preciso de grandes pressões para gerar volumes modestos, né? Talvez um paciente jovem com essa pressão, ele faria um volumão, entendeu? Um paciente jovem saudável, né? Então, talvez eu tentaria não atuar nesse momento aqui, né? Claro, eu vou subir a PIP. Quando eu subo a PIP, se a pressão de platô não subir muito, ficar mais ou menos igual, eu melhorei um pouquinho minha driving pressure. Talvez eu possa ganhar um pouquinho de volume aí. Talvez eu possa dar um pouquinho de pressão a mais aí, tá? Mas com cuidado, tá, pessoal? O que eu posso fazer? E devo? Essa relação em ZES 1 para 1,7, a paciente não é asmática, não está obstruída, se eu não tenho nenhum sinal de autopip, né, que eu vejo na pausa respiratória, e se a minha paciente não está sibilando nada, enfim, eu posso tentar aumentar um pouquinho essa frequência respiratória. Se a gente coloca a frequência respiratória de 28, 30, bom, vamos supor que a gente colocasse lá uma frequência respiratória de 30. Pô, Pedro, mas agora a minha relação em ZES caiu para 1 para 1,2. Opa, o que a gente pode fazer? Olha o nosso tempo inspiratório de 1,1 segundos. E se eu diminuir um pouco o tempo inspiratório, que aí eu jogo todo o ar que eu preciso num tempo menor, eu consigo melhorar um pouco minha relação em Zs. Cuidado, isso pode fazer as pressões estourarem. Então, por isso que é desafiador o manejo do paciente com SARA, e qualquer ventilação difícil, porque o que eu ganho num parâmetro eu perco em outro. Tá? Então, uma opção talvez seria a gente tentar aumentar um pouquinho aí essa frequência respiratória, uns 28, ver quando ia ficar essa relação em Zs. Se a paciente não fizesse autopip, curva de fluxo está chegando no zero, pausa respiratória está zerada, está tranquila, não tem obstrução, poderia até olhar como é que ela fica com uma relação em Zs um pouco menor. Isso provavelmente já seria suficiente para lavar o CO2, se ela subisse para os 28, 30, né? Que a gente estaria falando aí de um aumento de 20, 30%, isso lavaria o PCO2 em 20, 30%, vai chegar mais ou menos onde a gente quer. E, poxa, a relação em Zs ficou muito ruim. Posso dar um pouquinho de tempo, diminuir um pouquinho o tempo ins. Porque aí eu melhoro a relação em Zs, eu diminuo o tempo ins, sobra mais tempo para esse, né, no ciclo. Poxa, está estourando muito pressão. Talvez então diminua um pouquinho essa frequência respiratória, deixo ele no 26, 28 e tento ganhar um pouquinho, dando um pouquinho de pressão, vejo se não estoura driving pressure. É muito empírico isso. Depende muito da situação que o seu paciente está, etc. Importante desse caso, vocês veem que essa paciente está com um pulmão grave, né? Ela está com parâmetros altos, tudo. E tá com, assim, não tá legal esse ventilador e essa gaso também não tá legal. Fiz os ajustes, repito o gás em 20 minutos, meia hora. Remonto tudo isso. E assim, lembrando, só para fechar esse caso, né? A gente vai estar tirando tudo isso, respeitando sempre a mecânica respiratória. Se essa paciente continuar com uma PF abaixo de 150, ela vai ter indicação de prona. Beleza?
Pessoal, é isso. Eu trouxe um casinho só para vocês entenderem um pouquinho o raciocínio, né? Tem alguns outros exemplos que eu trouxe para vocês nas questões darem uma olhada, tá? Isso aí é pegar e pôr a mão na massa, tá? Então eu trouxe para vocês os princípios e agora é pegar, olhar ventilador, é pegar, discutir caso com pessoa da fisioterapia, com o preceptor. Meu, e aí, o que a gente vai fazer desse ventilador? Meu, posso eu mexer assim? Claro, sempre mexam acompanhados para vocês não fizerem nenhum erro assim no começo, né? Mas, meu, põe uma mão na massa, mexe no ventilador, clica lá na frequência respiratória e fica olhando. Vê a relação em vezes mudando. Muda um parâmetro lá, uma PIP, e vê o que acontece na curva. Né? Isso vai ficar muito mais visual. Né? Tem até uns simuladores online de ventilação, enfim. Mas ventilação mecânica é isso. É mexer, olhar, claro, pensando todo um raciocínio por trás de como a gente está mexendo. E eu acho que no final dessa discussão, pessoal, então concluo aqui nosso manejo de suporte respiratório, intubação e ventilação mecânica. Vocês aí estão capazes de ajustar aí o ventilador mecânico na grande maioria das situações. Fechou? Pessoal, ótimas questões aí. Qualquer dúvida, tamo aí. Grande abraço. Valeu!